E diz assim então a palavra do Senhor, Salmos 27, um salmo davídico, assim como a maioria dos 41 primeiros salmos, que é a primeira parte da divisão do inário de Israel. E esses salmos diz assim a partir do verso 1. Quantos se encontraram? Amém? Vamos ler juntos na NVT. Eu gostaria que a igreja lesse 3 versos comigo. O verso 1, o verso 9 e o verso 14, tá bom? Vamos começar então juntos? No 3, 1, 2, 3. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha, entre em minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Verso 9, vamos juntos? Não voltes as costas para mim. Em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver na terra dos vivos. Verso 14 e últimos, vamos juntos? Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos comigo. Vamos pedir ao Senhor que aplique esse texto da sua palavra ao nosso coração. Pai Santo, essa é a sua igreja e essa é a sua palavra. Queremos te ouvir, por isso aqui estamos essa manhã, para te adorar, para inclinar nosso ouvido, mente e coração ao Senhor, Pai. Portanto, te pedimos, fala coletiva, mas também individualmente, com cada filho, com cada filha, com cada criatura do Senhor que aqui está ou em casa. Mas o que nós te pedimos, ó Pai, nos dá alegria na sua salvação, nos dá alegria nesse dia. Enche o nosso coração de esperança e paz, como nós encontramos o coração, ó Pai, de Davi, mesmo em meio às angústias e às aflições do seu tempo, aguardando, esperando e confiando em Ti, ó Pai. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Veja só, inicialmente eu tinha pensado, ao ler esse salmo, em um tema tal como: há um lugar seguro em meio ao caos. Nós vivemos dias turbulentos, sim ou não? Vivemos dias difíceis, dias de tempestade, dias de muitas guerras ao redor do mundo. Como C.S. Lewis diz, certa feita em um dos seus livros, se olharmos para o lado, não é difícil encontrar ruína, decadência, solidão, ódio, desespero. Há muitas situações dolorosas acontecendo ao redor do mundo.
E nós não somos imunes ou alheios a elas. De alguma forma, em algum aspecto, essas situações nos afetam. Mas, observando um pouquinho mais profundamente, orando e lembrando da ocasião desse dia, eu consegui observar nesse texto uma expressão que aparece aí tanto no verso 1, quanto no verso 9. E depois o salmista termina esse salmo bradando no verso 13 e 14. Como se ele estivesse dizendo, mesmo em meio aos dias de caos, aos dias violentos, aos dias de tempestade, é como se eu pudesse ouvir o salmista Davi afirmando, no meio da sua realidade, da sua situação, como se eu pudesse ouvir ele bradando, como é bom ser salvo. Como é bom ser salvo. Você poderia repetir isso essa manhã? Ainda mais se é uma realidade do seu coração. Vamos dizer juntos? Como é bom ser salvo. Como é bom ser salvo é o que Davi vai deixar de forma clara na primeira divisão desses 14 versos, quando ele declara a sua confiança em Deus, a sua profunda confiança em Deus. E depois no verso de número 7, quando Davi está um pouco desesperado, com as tempestades da vida, com as dores do seu dia a dia, ainda assim, ele ora, ainda assim, ele demonstra a aflição do seu coração diante da pessoa certa, do Senhor, e consegue encontrar esperança para prosseguir. Eu quero falar um pouquinho sobre paz e esperança baseado nesse salmo davídico, e para isso, primeiramente, eu tenho uma pergunta para a igreja. E a pergunta é para você: o que é paz? Pergunte aí para a pessoa ao seu lado ou mais próxima de você. Olhe para alguém e pergunte assim: o que é paz para você? Não precisa responder, mas comece a refletir acerca disso. Porque dentro desse brado de Davi, como é bom ser salvo, nós podemos encontrar algumas seguranças que não encontramos em lugar algum a mais nessa terra. E uma dessas seguranças é a paz de Deus, a paz com Deus, a paz que excede o entendimento. E o que é paz para você, igreja? Quero contar uma história que talvez se aproxime um pouquinho daquilo que Davi está vivendo aqui. E certa feita, um rei lançou um concurso entre artistas do seu tempo, e a proposta era: cada artista deveria pintar com esmero, com criatividade, um quadro que representasse a verdadeira paz. E aí, se você pudesse pintar um quadro ou pedir para a inteligência artificial fazer para você, caso não seja o seu dom, como você descreveria paz? O que é paz? E depois de algumas semanas, vários quadros pintados, chegaram 3 finalistas que pintaram um quadro representando para eles aquilo que simbolizava paz, o que era a verdadeira paz. Eu quero descrever os 3 quadros finalistas para vocês. Veja qual mais se aproxima aí da sua ideia. O primeiro pintor pintou uma campina verde, grande, altas árvores, céu limpo, flores balançando e dançando à brisa do vento. Uma linda campina, árvores altas, céu limpo e flores dançando à brisa do vento. Será isso paz? O segundo pintor, porém, desenhou, que ele era nordestino, então um açude sereno, com pássaros lindos cantando e voando sobre um céu azul, e abaixo uma linda criança jogando bola à beira do açude. O segundo pintor desenhou então um açude, com pássaros cantando, voando no céu azul, e abaixo uma linda criancinha brincando de bola à beira de água. Isso é paz? Será essa a melhor expressão de paz? Maior do que a campina verde, um açude sereno? Mas o terceiro pintor, porém, desenhou e pintou no quadro uma rocha,
sendo atingida por uma grande tempestade, raios, ventos fortes, violentas ondas, e no canto direito da rocha, uma fenda aberta. Dentro da fenda, um pequeno ninho de pássaros, e dentro desse ninho, um passarinho com seus filhotes. Mesmo em meio à grande tempestade, aos fortes ventos e às ondas violentas, ao canto direito daquela rocha, dentro de uma fenda, um pequeno ninho e um passarinho com seus filhotes, dormindo, descansando tranquilamente. E mais uma vez eu retorno à pergunta, amada igreja: o que é paz para você? Qual desses quadros melhor representa a verdadeira paz? Porque esse rei, depois de pensar um pouco, surpreendendo a todos, ele exclamou: o terceiro quadro é o terceiro. E muitos se revoltaram, dizendo: isso é paz? Chuva, tempestade, raios, ondas violentas? Não, isso é um caos. Mas o rei respondeu, vejam com atenção: a verdadeira paz não está na ausência de tempestades, mas sim na presença poderosa do Onipotente, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades. Essa é a realidade de Davi, amados irmãos. Diante desse Salmo 27, ele está cercado por uma guerra, por rejeição, por medo, mas ele descobre no meio da sua lida o verdadeiro e genuíno descanso na presença do Senhor. Ele exclama, mesmo em meio à tempestade: como é bom ser salvo. Ou melhor dizendo, do verso 3 ao verso 6 desse salmo, agora na versão Almeida, ele está dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se eu estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa, só uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos, e ainda ali cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ao Senhor. Tem dias que é difícil ser salvo, não é verdade? Tem dias que parece tão bom ser salvo de manhã e tão complicado ser salvo à tarde e à noite. Esse não deve ser o estilo de vida. O estilo de vida do cristão, do filho de Deus, precisa ser um estilo de vida de constância. Mas ainda assim, alguns dias nós somos surpreendidos. Existem os dias de, como Davi está dizendo aqui, o dia dele, o dia da adversidade. E no dia da adversidade, nós precisamos, mesmo fazendo uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor, ainda assim ter a convicção que Davi tinha. E por que será, amada igreja, que Davi tinha essa convicção no Senhor? Logo no primeiro verso nós encontramos 3 afirmações categóricas que ele faz e que certamente nos fortalecem no dia da adversidade. Ele começa se lembrando, a primeira coisa: o Senhor é a minha... Quantos estão no texto ainda, amém? Qual a primeira expressão, qual o primeiro brado do salmista Davi? O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. É muito interessante que Davi vai utilizar essa expressão toda do primeiro verso como um pronome possessivo. Não sei se ele é dos outros, não sei se é dela, se é dele, mas quanto a mim, o Senhor é a minha luz. E isso por quê, queridos? É muito bom ser salvo, mas a salvação é individual, ela é pessoal.
E Davi está dizendo, ao afirmar o Senhor é a minha luz, que o Senhor é aquele que traz calor, o Senhor é aquele que aquece a vida, a alma, o coração, a sua existência mesmo nos dias de caos. É tão significativo ouvirmos Davi afirmando, o Senhor é a minha luz, porque Deus é luz e não habita nele treva algumas. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem, cheio de graça e cheio de verdade. Nós somos fragmentos de luz, Jesus nos chama de sal da terra e, que mais? Luz do mundo. Paulo disse que como luzeiros do mundo nós precisamos resplandecer a glória de Cristo. Davi afirma que a luz traz clareza à sua vida. Davi está cercado, está ameaçado, mas o Senhor é a luz que dá visão a Davi. O Senhor é a luz de Davi em tempos de incerteza. É a luz que aquece, é a luz que orienta. Davi está expressando que ser salvo é viver com a luz acesa por dentro. Ser salvo é ter uma luz que ilumina o nosso ser, como diz uma cantora da nossa igreja, é a luz que ilumina meu ser, que mudou meu viver, que me afasta do mal. Luz que me enche de graça e por onde ela passa, traz mudança total. Nós andávamos em trevas, mas sobre aqueles que viviam na região do sombra da morte, raiou-lhes, resplandeceu a luz. Hoje 22 pessoas, 22 servos, filhos de Deus vão estar declarando: como é bom ser salvo, eu não vivo mais em trevas. Eu ando, eu vivo na luz. Davi está dizendo, mesmo na confusão, na escuridão, em dias de trevas, o Senhor é a minha luz. Mas não somente isso, a segunda afirmação de Davi é: o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Davi aqui, amada igreja, está dizendo não somente da salvação soteriológica, ou seja, da salvação das trevas para a luz, da salvação que todos nós estávamos perdidos e fomos encontrados, mas esse termo, o Senhor é a minha salvação, Davi está apontando para os livramentos do nosso dia a dia, até a consumação eterna da nossa alma. A ideia do original Salvador no Antigo Testamento, antes da manifestação de Jesus, é um Salvador que nos livra dos pecados, nos livra dos medos, nos livra das garras de Satanás. Em toda e qualquer situação, Davi está dizendo: eu tenho um Salvador bom e eficaz. Não só no céu, glória a Deus, essa é a maior salvação, é a maior expressão da salvação, é um tipo de salvação que Davi já está apontando para o Salvador das nossas almas, mas Davi está dizendo aqui: o Senhor é minha salvação, Ele é o meu resgate diário, Ele é minha proteção constante, Ele é o meu refúgio em tempos de angústia, Ele é livramento, esse Senhor nos ajuda, esse Senhor nos resgata. É um sentido mais amplo. É um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que é a minha salvação nos dias de batalha. Ele é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Nos dias maus, Davi está dizendo: eu não sou poupado dos meus inimigos, mas mesmo em meio às batalhas, ele está dizendo: é o Senhor quem me dá livramento, é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem me resgata. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi está dizendo: como é bom ser salvo, porque a salvação está comigo nos dias de batalha, nos dias de angústia, nos dias de dor. Mas não somente isso, ainda no verso 1, Davi também vai anunciar: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa palavra simboliza
um refúgio fortificado. Palavra muito importante para os tempos de guerra em que Davi vivia. Mesmo em meio ao perigo, Davi está dizendo: eu tenho um lugar onde nada me alcança. Lembra do Salmo 91? 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Não vivemos dentro de uma bolha, mas Davi está dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele está dizendo: mesmo em meio às batalhas, eu permaneço na doce e incomparável presença do Senhor. Provérbios 18:10, a palavra do Senhor nos diz assim: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela, está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Como é bom ser salvo. Davi está dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida, é o meu abrigo que não desaba. De quem terei medo? A quem temerei? Davi tem plena confiança no autor da sua salvação. Diante da convicção de quem Deus é e da salvação que Deus tem, Davi demonstra um desejo. Que lindo desejo no verso 4. Ele sabia que o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Então, quando Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, habitar no seu santo templo, na casa do Senhor, ele não está dizendo no templo físico, mas ele está dizendo na presença do Senhor. É a busca, é o desejo do coração de quem é salvo. Contemplar a beleza e a formosura do Senhor, meditar no seu santo templo. Por quê? Davi sabia que a presença do Senhor é quem nos fortalece no dia de tribulação. A presença do Senhor é quem nos guarda de fato e de verdade no dia da angústia. Por isso que no verso 5 e 6 ele vai dizer: pois ali no templo, pois ali na casa do Senhor, Ele me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Em seu santuário oferecerei sacrifícios, com gritos de alegria louvarei ao Senhor com música. Glória a Deus. Não é lindo, igreja? Davi colocando a sua esperança, a sua confiança, anunciando a Deus como seu Salvador, como a sua luz, como a sua torre forte, como seu refúgio. Mas, embora seja tão bom ser salvo, e de fato e verdade é, Davi vai demonstrar o lado humano da salvação. Que embora tenhamos convicção, embora tenhamos certeza, embora saibamos, embora não tenhamos somente expectativa, mas garantia daquele que nos salva, as necessidades de Davi ficam expostas nos versos seguintes. Há momentos de necessidade de luta na nossa vida em que nós tememos. Há momentos de dificuldade de luta na nossa vida que a gente coloca uma interrogação onde deveria ter uma exclamação. Isso é tão lindo, o coração do salmista sendo exposto, sendo escancarado diante do Senhor. Até quem defenda que talvez esse salmo eram 2 salmos. Porque como é que pode? Davi uma hora está tão confiante, daqui a pouco ele está demonstrando os seus sentimentos e as suas emoções. E eu sou da linha que eu concordo, não, é um salmo só. É o nosso retrato, é a nossa história, é a nossa vida. Porque o lindo é saber que nós não nos movemos pelos nossos sentimentos. Que nós temos um Deus que compreende os nossos sentimentos, mesmo quando ninguém mais compreende. E Davi lança e derrama o seu coração diante desse Senhor. E podemos aqui encontrar alguns sentimentos que são familiares a todos nós. No verso 9 e 10, Davi vai dizer: não voltes as costas para mim, Senhor. Em tua ira não rejeiste o seu servo. Sempre foste meu auxílio, não me deixe agora, não me abandones.
ó meu Salvador, ó Deus da minha salvação. E ele segue dizendo: mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi está com um complexo ou com um sentimento de angústia, de rejeição. Você já sentiu em algum momento na sua vida, parece que ninguém é por você? E aí você vai abrir o coração para quem? Vai colocar lá no seu stories, né? Ninguém me ajuda? Essa é uma boa forma de encarar esse sentimento? O que você vai fazer? Davi está abrindo o coração para aquele que pode lhe ajudar. Está dizendo: não te voltes para mim, Senhor. Mas não somente isso, no verso 7, Davi está demonstrando a necessidade de escuta ativa que nós temos. Ele está dizendo: ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão, me responde, conversa comigo, ó Deus. Veja só se nós não nos sentimos assim por tantas vezes, necessitados de um ombro, necessitados de um colo, necessitados de um ouvido que possa nos ouvir como escuta ativa, empática, que possa nos corrigir se necessário, que possa nos encorajar diante das nossas necessidades. Um rápido parênteses, igreja. Você percebe só o quanto essa profissão hoje em dia tem crescido? Psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista. E não é uma bênção isso, queridos? Não estou criticando, não. Mas estou fazendo uma observação para dizer assim: muitas das nossas dores não serão resolvidas com um profissional, serão resolvidas diante do Senhor. Como Davi está dizendo: ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão de mim e me responde. Tem compaixão. Davi está demonstrando a sua necessidade de uma escuta ativa. Davi está se sentindo perdido. Olha o verso de número 11. Aquele que acabou de declarar: o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. No verso 11 ele está dizendo: Senhor, me ensina a viver. Senhor, me guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Senhor, se o Senhor não me guiar pelo caminho certo, eu estou perdido. E ainda no verso 11 e 12, Davi demonstra como facilmente podemos nos sentir desprotegidos. Ele vai dizer: ensina-me a viver, Senhor, me guia pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera, e não permita que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Davi está dizendo: Senhor, só Tu podes me proteger. Senhor, se o Senhor não me guardar, estou indefeso. Então Davi clama: ouve-me, Senhor. Davi teme ser esquecido, se sente rejeitado. Na segunda parte desse salmo, parece que a fé de Davi se mistura com a fragilidade humana. Mas que lindo vermos que mesmo aqui, Davi continua buscando a Deus. Mesmo aqui, Davi continua afirmando: como é bom ser salvo, eu espero em Ti, ó Deus da minha salvação. Como é bom termos a quem clamar, como é bom, mesmo quando nos sentimos fracos, sabendo que o Senhor é a força da nossa vida. E no verso 13 e 14, Davi dá um brado de esperança. Ele vai dizer assim: eu creio que verei. Vamos juntos, igreja? Verso 13. Ainda assim, ou na NAA, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Seja valente, seja corajoso, espere, pois, no Senhor. Davi diz: eu creio que eu verei. Eu não acho, eu não sinto. Não pode ser talvez eu verei.
Espera no Senhor. Esse é um grito de fé no meio do caos. Esse é um grito de esperança no meio dos dias de angústia. Esse é o passarinho descansando e dormindo na fenda da rocha. Quando tudo parece desmoronando ao nosso redor, Davi lembra ao seu coração que ele serve a um Deus de paz, que ele serve a um Deus de esperança, que ele serve a um Deus que o ama, que ele serve a um Deus que é a sua luz, que é a sua salvação, que é a sua fortaleza. Mesmo que os inimigos o cerquem, mesmo que a sua alma esteja abatida, mesmo que a porta se feche sobre a sua vida, Davi diz: eu creio, eu verei, eu espero. Eu creio, eu verei, eu espero. E o final desses salmos parece demais com outro salmo muito conhecido de Davi. Salmos 23, na estrofe 6, Davi diz na primeira parte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me permita contar uma história para nós orarmos. Certa feita, um jovem nosso, daqui dessa igreja Precioso, se sentiu perseguido por um carro voltando do seu trabalho. Ele olha no retrovisor e continua aquela perseguição. Ele entra numa rua, entra na outra, e o veículo continuava atrás dele. E ele, aterrorizado, vai mais rápido, visualiza aquela situação com temor, completamente natural, e começa a pensar várias coisas. Se necessário, eu vou abrir mão de fazer essa rota, abro mão das minhas atividades. E ele liga, dizendo: eu acredito que eu fui perseguido e agora eu não sei, eu volto ao meu trabalho amanhã. Eu creio que foi Deus que abriu essa porta para mim. E eu orei e pensei: Senhor, me dá uma palavra. Sabe quando nós não sabemos o que dizer para alguém? O que eu vou dizer agora? E me veio o coração de dizer para ele. Eu falei: olha para trás agora. O que você está vendo aí? Falou: parece que eu estou ainda sendo perseguido, estou me sentindo em choque, estou amedrontado. E eu falei para ele: não, de um lado está a bondade, do outro está misericórdia. É isso que a palavra do Senhor nos afirma. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Todos os dias, todos os dias. Como é bom ser salvo, igreja. Quando estamos sem direção, o Senhor é a nossa luz. Como é bom ser salvo, igreja. Quando tudo parece ameaçador, Ele é a nossa salvação. Como é bom ser salvo, igreja. Mesmo em dias difíceis, Ele é a nossa fortaleza. Como é bom ser salvo. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele nos acolhe, Ele nos ouve, Ele nos compreende. Como é bom ser salvo. Mesmo quando oramos em lágrimas, Ele nos escuta. Como é bom ser salvo. Há sempre um lugar de paz em meio ao caos. E essa paz se encontra unicamente na presença do Senhor. É por isso que o salmista afirma: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Eu não só somente pedir, não. Será a busca da minha vida, que eu possa morar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e a sua beleza. Hoje eu não posso afirmar para cada um de vocês que nunca mais haverá lutas, guerras, angústias e tribulações. Mas eu gostaria de lembrar a todos, mesmo em meio a cada uma delas, como é bom ser salvo, como é bom pertencer ao Senhor.
Como é bom servir a um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você poderia se colocar em pé? Poderia ser o brado do seu coração, se juntando com esses 22 irmãos que anunciarão nessa noite: como é bom ser salvo, não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Como é bom pertencer a um Deus que é a minha luz, que é a minha salvação, que é o meu socorro bem presente, sempre presente, na hora da angústia. Põe uma mão no seu coração e faça dessa canção a sua oração nessa hora. Coloque diante do Senhor o seu coração agora, talvez vivendo a segunda parte desse salmo, mas com uma confiança. Você verá a bondade do Senhor, porque certamente bondade e misericórdia te seguirão, te acompanharão por todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, cante ao Senhor, faça dessa canção a sua oração.